Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no seu canal MB Paixão, né? Eu sou o MB, bora falar do Papão da Curuzu, né? O maior campeão da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, né? Na noite de ontem o Paysandu foi até o Mangueirão, né? Enfrentar o seu pequeno rival num jogo decisivo, valendo a permanência, né? Valendo dar um passo ali rumo à permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. E infelizmente saímos com mais uma derrota. Eu tinha dito aqui que eu estava confiante nessa vitória e fui confiante, né? E estava assim confiante, mas infelizmente, né, o Paysandu está conseguindo se superar, né, e conseguindo perder seus jogos para si mesmo, para si próprio, né? E a gente vai falar disso depois da nossa vinheta, beleza? Vamos falar da entrevista do técnico bicolor, Márcio Fernandes, né? Vamos falar um pouco do Roger Aguilera, né? Falar também um pouco do ex-executivo de futebol do Paysandu, Felipe Albuquerque, né? E antes da gente ir para o nosso recado e depois para a vinheta e para a gente retornar a falar desse jogo, né? Eu queria fazer uma pequena homenagem aqui para essa galera, né? Que é responsável, né, pela situação do Paysandu hoje, né? E assim como esse elenco, né, que na minha visão alguns se salvam ali na ponta da corda, mas mesmo assim deixam a desejar quando a gente se depara com um momento decisivo, né? E aí pipocam mesmo, né? Certo? Então eu vou prestar aqui a minha homenagem a toda essa galera que eu citei, tá? Meus parabéns, vocês conseguiram deixar o Paysandu com um pé na Série C, tá? Ou os dois, eu não sei como vocês vão interpretar o momento do Paysandu, tá? Meus parabéns. Agora a gente vai pro nosso recado, daqui a pouco eu tô de volta aí com vocês, beleza? Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do Norte e Centro-Oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1.000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1.000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1.000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor, tô de volta aqui, bora continuar falando dessa partida, né? Partida essa que terminou no Mangueirão 3-2 para o nosso pequeno rival, para a Cadela de Peruca, né? Um time que nunca viveu isso na vida, né? Um time que nunca viveu isso na vida. Um time que há 31 anos não disputa, não sabe o que é disputar uma Série A, tá? Há 31 anos. Se a situação do Paysandu é uma situação vexatória, de há 20 anos não disputar uma Série A, né, nós estamos vendo aí a primeira geração que ainda não viu o Paysandu numa Série A. A Cadela de Peruca vai para a terceira geração que não vê, né, o seu clube numa Série A, tá certo? Esse time vergonhoso, que é o nosso pequeno rival, conseguiu vencer da gente, né? Por que vergonhoso? Aí vem um monte de torcedor da Cadela de Peruca falar, chorar,
Um time que passou 7 anos sem série. Um time que passou a ter que comprar vaga de rivais para disputar o Campeonato Brasileiro de Série D. Certo? Um time que, como único título de expressão, entre aspas, de expressão nacional, é uma Série C depois de 100 anos, quer dizer, no ano do centenário deles, 2005, venceu o Paysandu nesse jogo de ontem e almeja, né, isso a gente tem que falar, almeja um lugar no G4, mas a gente vai adiantando que na verdade não vou nem falar disso, tá? Deixa isso pra lá. Eles almejam um lugar no G4 e numa Série B de nível baixíssimo. Numa Série B onde a principal equipe, as principais equipes da Série B, que ditas fortes, ditas postulantes ao acesso, são Coritiba e Atlético Paranaense. 2 rivais lá do estado do Paraná. Certo? Ou seja, uma Série B fraquíssima. E a diretoria do Paysandu, tanto é que a Cadela de Peruca tá aí, cara. Tá aí brigando por G4. E o Roger Aguilera e a diretoria do Paysandu, comissão técnica, conseguiram colocar o Paysandu nessa Série C, cara. Porque o Paysandu, se ainda não caiu, vai cair, cara. E eu falei isso em vídeos anteriores. Se vocês que estão aqui me acompanham, vocês ouviram eu falar isso. Vocês me ouviram alertar essa diretoria. Prestem atenção no que vocês estão fazendo com o Paysandu. Porque vamos chegar no clássico repar, se não rebaixados, na iminência de cair. Tá certo que o Paysandu ainda não está matematicamente rebaixado, tá? O Paysandu pode chegar a 44 pontos. E dependendo dos adversários, ou então das 6 vitórias, dos 6 jogos, se conseguir as 6 vitórias, o Paysandu pode se livrar. Mas é uma vergonha, mesmo o Paysandu engatando 6 vitórias daqui para frente, que no futebol é difícil, mas não é impossível, isso é futebol. Nós vimos o que o Vitória fez ano passado, né? Então assim, mesmo o Paysandu conseguindo isso, essa campanha do Paysandu é a campanha mais vexatória da história do Papão da Curuzu. E o seu Roger Aguilera conseguiu, né? Conseguiu colocar o Paysandu nessa condição. O Paysandu, né, foi para um jogo contra o Remo, além de desfalques, sem banco. O Paysandu não tem elenco. O Paysandu não tem peça de reposição. O Paysandu ontem, né, aos 16 minutos, sofreu o primeiro gol da Cadela de Peruca. Numa jogada cruzada dentro da área para um jogador, seja qualquer um da Cadela de Peruca que venha de trás. Essa jogada ela está sendo feita desde o jogo contra o América Mineiro no primeiro turno. Essa jogada do Remo é manjada. E mesmo assim o lateral, Brian, cara. Puta que pariu! Brian deixou o cara cruzar. Sabe? E dentro da área, cadê o zagueiro para marcar a entrada, a corrida dos jogadores? O Maurício Antônio e o Thales estavam conversando, cara. Estavam um do lado do outro sem marcar ninguém. O Edilson, que estava marcando o lateral da Cadela de Peruca, teve que sair do lateral da Cadela de Peruca para tentar interceptar a bola. Chegou atrasado e o jogador da Cadela de Peruca cabeceou forte. E o Matheus
nada pôde fazer. A bola ainda bateu no chão e foi pro gol. Aos 16 minutos eles abriam o placar, né? E muita gente, muito torcedor da Cadela de Peruca aí dizendo que iam golear, né? Com a autoestima lá em cima, até uma certa soberba da parte deles, certo? Quando que aos 31 ou 35 minutos, o Paysandu tomou outro gol, numa jogada ali por baixo, bem tramada, num toque de bola, onde o atacante deles cruzou a bola para trás e o Pedro Castro, se eu não me engano, né? Do Pedro Rocha pro Pedro Castro, atacante da Cadela de Peruca, chutou no gol e o Matheus, mais uma vez mal colocado, não chegou na bola. Mal colocado na meta bicolor, certo? Mal colocado, tá? E 2-0 Cadela de Peruca, né? E o Paysandu já tinha, certo, na verdade o Paysandu tinha tentado alguma coisa, né? Inclusive logo depois desse lance do gol, o Garcejo, numa jogada pela esquerda, cruzou a bola no pé do Denner. Ô Denner, pelo amor de Deus, tu não és o culpado não, Denner. Não te preocupa que tu não tem culpa não. Quem tem culpa foi o idiota que te contratou. Foi o gênio do futebol que te contratou. Mas a gente entende, pelo menos isso eu vou dar o mérito, que na situação em que o Paysandu se encontra, é difícil o jogador ter calma, dominar, ele quer finalizar, ele quer definir a jogada. Mas naquela hora não era para fazer isso. Você tinha espaço para dominar, virar e quem sabe sofrer um pênalti ou finalizar com qualidade. Mas está certo que o desespero, a pressão, a pressa de conseguir o resultado faz com que você tente bater de primeira, faz com que você tente tirar um coelho da cartola naquela hora e às vezes as coisas dão errado. Mas a gente sabe da limitação técnica do jogador também, tá? E diferente do lance da Cadela de Peruca, que o cara teve calma para desferir em gol a bola e fez o gol, o Denner pegou a bola de perna esquerda e isolou. Era só ter calma e virar e bater. Enfim, né? 2-0. Termina o primeiro tempo, o Paysandu vai pro vestiário, o Márcio Fernandes faz uns ajustes, substitui alguns jogadores, né? E o Paysandu melhora. O Paysandu num ataque muito bem tramado, o Marlon chutou uma bola no canto. E aí o Marcelo Rangel fez o primeiro milagre do jogo, né? Fez o primeiro milagre do jogo a favor da Cadela de Peruca. Milagre esse que no decorrer da jogada foi a bola para escanteio, para linha de fundo, escanteio para o Paysandu, certo? A bola foi jogada, a jogada foi, veio, e um cruzamento da direita para a esquerda, para dentro da área. Maurício Garcês de cabeça diminuiu para o Papão. Por sinal, Maurício Garcês, um dos jogadores que está se salvando, né, nessa temporada é o Garcês, tá? E como eu espero que como cartada, né, para fechar o caixão da péssima gestão do Roger, ele perca o Garcês, né? Ele perca, porque se ele tiver a oportunidade de comprar o Garcês, de fechar contrato com o Garcês, que ele renove com o Garcês pro ano que vem. Caso não, a gente vai ver aí, vai ser mais uma incompetência desse cara, beleza? Mais um sinal de incompetência, certo? Desculpa. E aí, pessoal,
Garcês diminui para o Paysandu e o Paysandu vai para cima, meio que não abafa. As coisas começam a dar certo para o Paysandu. E a gente começa a perder a oportunidade. O Marcelo começa a fazer defesas milagrosas. Fez uma defesa numa investida do Garcês pelo lado esquerdo, que o Garcês bateu no canto e o goleiro Marcelo Rangel foi buscar na pontinha do dedo, espalmou a bola. O Paysandu só não fez o gol nessa hora porque não tinha ninguém na área do Papão nessa hora, mas ele espalmou. Alguém chega, só chuta pro gol, sem goleiro, sem ninguém. E aí veio o empate do Papão, né? Numa jogada estranha, um cruzamento dentro da área, a bola ficou pererecando ali. E meio que deitado no chão, sem jeito, o jogador do Paysandu chutou, a bola foi por cima, feito uma cavadinha, e foi morrer dentro do barbante da Cadela de Peruca, 2-2 o jogo. E aí, lá pelos 38, 40 minutos, o Carlos Eduardo teve a bola do jogo numa bola lançada pelo Garcês, onde ele saiu cara a cara com o Marcelo e na cola dele um zagueiro da Cadela de Peruca. Era só chutar, ele foi querer dar mais um corte e o zagueiro se recuperou e ele perdeu a bola. E no minuto seguinte veio a falta que resultou no gol da vitória da Cadela de Peruca, né? A Cadela de Peruca que estava num momento acuado. A torcida da Cadela de Peruca estava calada no estádio. Estava calada diante do feito do Paysandu de ter buscado um placar de 2-0. E o Paysandu buscou o empate. O Paysandu tinha tudo para a terceira virada épica dessa Série B. Viramos um placar assim contra o Coritiba. Viramos um placar semelhante contra o Criciúma. E íamos virar esse jogo contra a Cadela de Peruca. Mas veio a falta, marcada também por um árbitro omisso no que diz respeito ao Paysandu. Não estava dando cartão amarelo para ninguém da Cadela de Peruca, só para o Paysandu. Eles fazendo antijogo, cometendo entradas criminosas no jogador do Paysandu, e ele não dava cartão. Pessoal, peço desculpa que eu estou gripado ainda, né? E estava sem voz por causa do jogo, por isso que eu estou gravando agora esse vídeo. Então, veio a falta, o jogador do Remo bateu e aí veio a falha, na minha visão, a falha terrível do Matheus. Porque além de estar mal colocado, ele não saiu atrás da bola no tempo certo, ele saiu um pouquinho atrasado. E aí acaba chegando com a mão mole na bola e não conseguindo espalmar ela para escanteio ou para fora do gol. E assim a Cadela de Peruca fez o terceiro e saiu de lá com os 3 pontos. Certo? E saiu de lá com os 3 pontos. Um retrospecto entre clássicos que esse ano é favorável ao Paysandu. Mesmo com o favoritismo da Cadela de Peruca, porque tem um maior investimento desse ano. O Remo investiu mais que o Paysandu. O acessório de Canoa tem, se não a 5ª ou a 4ª maior folha salarial da Série B. É um investimento que está se justificando. Eles estão brigando por G4. São a zebra do campeonato? São. Mas estão brigando por G4. Esse mérito deles a gente não pode tirar. Mas o Paysandu deixou a desejar na sua administração. Quando o Paysandu montou o elenco curto, aí vem a figura do Felipe Albuquerque. Quando o Paysandu começou competições, uma atrás da outra, promovendo uma estafa física dos nossos jogadores. Tá?
Quando o Paysandu se meteu em um transfer ban que atrapalhou as contratações, que atrapalhou o processo de montagem do elenco bicolor. Então é revoltante a gente olhar para o Roger Aguilera quando ele aparece numa entrevista e falar da dor da torcida, porra. É revoltante você escutar a coletiva do Márcio dizer que tentou tudo, cara, contra o time ruim daquele, porra. O time da Cadela de Peruca, que é um time covarde, que não propõe o jogo, eles só jogam na bola de contra-ataque. Tanto que eles têm dificuldade de enfrentar o Paysandu. Por quê? Porque o Paysandu tá com uma postura de esperar. Por isso que eles têm dificuldade. Aquela bola naquele cruzamento no gol que abriu o placar para eles, aconteceu porque o Paysandu não marcou a jogada. Mas o Remo não cria. Pode prestar atenção. O Remo é um time reativo. E quando enfrenta outro time reativo tem dificuldade. Então assim, Frontini, Roger Aguilera, meus sinceros parabéns. Vocês conseguiram colocar o Paysandu na Série C do Brasileiro. Aí venho agora os meus inscritos dizerem aí na mensagem, nos comentários, inclusive comenta aí, você tá livre para comentar. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para as notificações. Venha o meu inscrito dizer assim: pô, mas tu não é otimista? Tu tá dizendo que o Paysandu tá rebaixado? Pessoal, eu falei no começo do vídeo, eu sou otimista. Mas mesmo que o Paysandu consiga se livrar ganhando as 6 partidas, você vai terminar esse campeonato satisfeito com o desempenho do Paysandu? Você vai terminar esse campeonato se sentindo feliz de ter brigado pelo rebaixamento, pela permanência na zona do rebaixamento praticamente o campeonato inteiro? O Paysandu só ficou 3 rodadas fora da zona. 3 rodadas. Fora da zona. Então, ontem foi dito pelo técnico da Cadela de Peruca, ele disse assim: não importa onde o Remo está, importa onde vai terminar. Ele fala isso porque ele está brigando por G4. Aonde ele está, que é um lugar que o Remo nunca esteve, esses caras estão empolgados, porque nunca viveram isso. Mas para nós, isso é migalha, porra. Porque nós somos bicampeões dessa porra desse campeonato. Então para nós é uma vergonha, mesmo que a gente se salve, é uma vergonha. Essa temporada, essa Série B, foi uma Série B vexatória para o Paysandu. Onde o Paysandu, um dos maiores times desse campeonato, bicampeão dessa competição, campeão dos campeões, maior campeão estadual, não consegue vencer em casa. A gente não consegue, cara. A gente não consegue ganhar, porra. Não ganhamos dos times que estão brigando para não cair, os nossos rivais ali da zona do rebaixamento. Não ganhamos dos times de meio de tabela. Não ganhamos dos times lá de cima, porra. As nossas vitórias mais importantes nessa Série B foi fora de casa. Para você ver o tamanho da covardia dessa diretoria do Paysandu, que até o fator casa
não fez a diferença ao nosso favor, porra. Tá entendendo? Então não tem como passar pano pra uma temporada vexatória, porra, do Paysandu. Eu fico indignado, eu fico revoltado. Por quê? Porque a gente sabe, cara, o peso dessa camisa aqui, meu irmão. A gente sabe o quanto isso aqui tem história. Pra ver um bando de amador acabar com a história do Paysandu ou manchar a história do Paysandu. Perder ontem pra Cadela de Peruca não foi porque os caras estão bem. Mano, eles são nossos filhos. Esse time do Paysandu, mesmo do jeito que tá, só perdeu 2 jogos pro Remo esse ano. Dos 5 que disputou, porra. E eles ainda pipocaram na Copa Verde, senão iam apanhar mais. Mas ontem chegaram à segunda vitória. Ganharam o primeiro jogo da final do Paraense. A gente ganhou o segundo. A gente ganhou o primeiro turno, o repá do primeiro turno, e eles ganharam o repá agora. E o outro repá do Paraense foi empate. Então, porra, não dá pra aceitar, não dá pra ver. Chegar agora aqui, o Paysandu na lanterna da Série B, tendo que ganhar 6 jogos dos 6 que restam pra se manter. Sendo que o Paysandu em 32 rodadas tem 5 vitórias só, porra. A matemática, ela nos tira do rebaixamento. Mas o retrospecto não, porra. Eu peço até desculpa pela minha forma de me expressar, porque às vezes tem crianças nos ouvindo. Mas é revoltante. É revoltante que uma equipe com tanta tradição perca por uma equipe que ontem começou a disputar campeonato de ponto corrido. Ontem, velho. Pra você ter uma ideia, em 2021, em 30 anos, foi o primeiro campeonato inteiramente ponto corrido que a Cadela de Peruca disputou, pô. Olha essa vergonha, pô. E agora a gente vai para um duelo contra eles e sai perdendo. Sai de lá com uma derrota vexatória. Numa cobrança de falta completamente defensável. E aí vem o individual do jogador. O Matheus Nogueira já tinha tomado um gol de falta na final do Paraense. E ontem de novo, porra. Não dá pra entender, pessoal, não dá pra entender. E eu hoje vou pedir, eu nunca tinha pedido isso. Que eu não gosto de falar de diretoria aqui. Mas, Roger, pede pra sair. Entrega a boina, tá? Pede a renúncia. Não dá. Você não tem experiência. Você ouve muito e fala pouco. Você tem o poder da caneta. Você tem que ver o nome de quem está sendo indicado para o Paysandu, analisar e ver se esse nome cabe, se esse nome serve para vestir essa camisa aqui, ó. Coisa que você não está fazendo. E com isso está manchando a história do Paysandu. Porque se tá ruim na Série B, tu vais ver na Série C. Tu vais ver. Aí os nossos adversários vão ser Anápolis, entre outros. Se eu não me engano, já tem 17 times confirmados na Série C do ano que vem. O Paysandu ainda não está confirmado, tá? Matematicamente temos chance. Mas são remotas. Por quê? Porque temos que vencer os 6 jogos. Os 6. Se ontem o Paysandu sai com empate, o Paysandu teria possibilidade de ganhar 5 e empatar. Seriam 5 vitórias e 2 empates. Mas perdemos, então temos que ganhar os 6.
Eu não vou desistir, mas sei que as nossas chances são remotas. Eu estou com o Paysandu sempre, até porque todos vocês que estão aí, até eu, vou passar e o Paysandu vai continuar. Certo? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para as notificações. Perfeito? Tamo junto.